Bom pessoal, bom dia a todos. Então, continuando com nossa investigação a respeito de dipolo magnético, a gente vai agora desenvolver um resultado interessante, né? Que, apesar de não ser exatamente um dipolo magnético, né, a gente pode definir um momento de dipolo magnético associado com esse problema, que é o de uma carga que está em movimento. E aí a gente vai ver um resultado importante, né, associado com o momento de dipolo magnético e momento angular. Então vamos lá. Então a nossa ideia aqui é ter uma carga aqui, uma carga pontual, que está em movimento. Então ela tem uma velocidade v. Aí a gente pode associar a isso uma certa corrente. No caso, uma certa densidade de corrente. E aí, como J é ρ vezes V, e como para uma carga pontual ρ é uma delta, a gente escreve, né, isso dessa forma. Então J vai ser Q vezes delta de R menos a posição da carga. A posição da carga é uma função do tempo, né, vezes a velocidade da carga. Com isso, já que a gente tem um J, a gente tem um momento de dipolo magnético associado. Então a gente vai ter um momento de dipolo magnético, que é uma integral, e aí como é uma função delta, isso vai ser razoavelmente simples de fazer, né? A gente vai ter uma integral como essa, né, onde o J, né, é dado por aquela expressão lá, então a gente vai ter uma integração no volume, no espaço, né? E aí que para fora da integral a gente tem que pegar a função R vetorial V aplicada no zero da delta aplicado em RQ. Então isso vai ficar Q sobre 2 R da carga vetorial V da própria carga. Então esse é o momento de dipolo magnético associado com essa carga pontual se movendo. Então temos o momento de dipolo magnético. Agora a gente tem também o momento angular. Então essa partícula que tem uma certa carga, né, também tem uma certa massa. E aí, só para ficar claro, né, esse momento angular é o momento angular, então, que a gente vai chamar de momento angular orbital, né? Então, o momento
angular orbital vai ser alguma coisa do tipo R vetor P. Então, R da carga vetor M vezes V. Ou M é Q vetor B. Isso é a mesma coisa que está lá. Então a gente consegue escrever o momento angular de um jeito interessante. Então a gente consegue escrever L sobre M é RQ vetor V e então a gente consegue achar o momento de polo magnético como sendo um múltiplo do momento angular. E aí, então, associado a um momento de polo magnético, a gente tem um momento angular. O momento angular tem um momento de polo magnético quando a partícula em questão, né, tem uma certa carga aqui. Se a partícula tem carga positiva, então M e L orbitais tem mesmo sentido. Se tem carga negativa, então tem o sentido oposto. Né? E aí a gente pode definir uma coisa chamada razão giromagnética. Então a gente pode definir agora a razão giromagnética, que é a razão, basicamente, entre pegar as projeções num certo eixo de M e L e fazer a razão, o que vai dar algo do tipo Q sobre 2M. De modo que, basicamente, né, a razão giromagnética, né, vai estabelecer o fator de proporcionalidade entre momento de polo magnético e momento angular. Isso classicamente. Aí, pensando em geral, incluindo a versão quântica dessa coisa, a gente vai ter que a razão giromagnética vai ser um certo fator vezes esse Q sobre 2M. E esse fator aqui é o fator de Landé. E aí está associado com como é que a carga se distribui na partícula. Né? Quando G é maior que 1, você tem uma distribuição de carga que fica mais próxima da superfície do que do centro, então não é homogênea. Para um elétron, né, o G é 2,0023. Tá? O 2 é de mecânica quântica. E essa fator aqui, né, de
Eletrodinâmica quântica. Então, uma correção relativística para o fator G. Então, em geral, né? O momento de dipolo magnético, então, vai ser a razão giromagnética vezes o momento angular. E aí, classicamente, a gente vai ter essa relação aqui. Quanticamente, a gente tem um fator G, que é o fator de Landé, né? E por causa do elétron, em quântica não relativística, a gente usa G igual a 2, né? Mas o valor correto tem uma correçãozinha. Isso indica que o elétron tem uma distribuição de carga que não é homogênea, então isso também indica, né, que o elétron especificamente não é algo que é pontual, de fato, né? E aí, continuando, né? Se a gente pega e esse objeto, essa partícula que tem uma certa carga, está sujeita a um campo magnético externo, como ela tem um momento de dipolo magnético associado, vai aparecer sobre ela um torque. Conforme a gente viu, né, na aula passada. E aí, esse torque é um produto vetorial entre M e B. Então, torque vai ser M vetor B, que vai ser isso aqui. Então a gente tem uma conexão entre o momento angular, de modo que o torque vai ser perpendicular ao momento angular e também ao campo magnético, né? Daí a gente lembra que torque é a taxa de variação do momento angular, justamente. De modo que torque sendo a variação desse momento angular, aí a gente pode escrever essa relação para a variação do momento angular. Então a variação do momento angular vai ser perpendicular ao próprio momento angular, de modo que a gente vai ter uma situação em que o momento angular vai ter um módulo constante. Não é um vetor constante, mas tem um módulo constante. Dado que a variação é sempre perpendicular a L, né, mantém um módulo constante. Então, sendo um momento angular orbital constante, né, tem um módulo constante, tem um módulo quadrado também constante. Então, L quadrado é constante. E o campo magnético, o momento angular, dado que a variação é perpendicular, então o que acontece é que o momento angular ele vai acabar precessionando em torno das linhas de campo magnético.
E aí, como L precessa, né, o M que vem junto com L também precessa. Quando a gente tem módulo constante, né, a taxa de variação, isso é demonstrável, né, a taxa de variação de um vetor qualquer vai ser a velocidade angular de precisão, né, vetorial esse vetor qualquer. Isso aí é um resultado que a gente tira de mecânica clássica, por exemplo, né? E aí a gente tem uma certa frequência angular que a gente consegue determinar. Para isso, né, para determinar, a gente pega, né, troca a ordem desse produto vetorial aqui, só para ficar na forma em que a gente tem aqui, né? Então vai ser menos y vezes b vetorial L. De modo que comparando 81 e 82, então a gente vai ter a frequência de precisão, que é chamada de frequência de Larmor, que é dada por essa relação aqui, e aí o módulo, né, a gente pega e considera o módulo da razão geomagnética, né, dado por essa expressão aqui. Então, você vai ter campo magnético, você vai ter um momento angular, por causa que existe uma carga que está se movendo. Esse momento angular, né, vai precessionar. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, uma linha de campo magnético. E aí a gente vai ter um momento angular executando alguma coisa do tipo isso aqui. Então, se a carga é positiva, você vai ter um giro assim. Se a carga é negativa, você vai ter um giro para o outro lado. E aí você tem, então, pensando em mecânica quântica, né, fazer algumas associações. Então, o momento angular é constante, o módulo, então L quadrado é constante, então o operador L quadrado é constante, e você tem um certo valor, que no caso, em mecânica quântica, vai ser discretizado, por exemplo, pensando em átomo de hidrogênio, né? Você tem a precessão em torno do campo magnético, né? Então as componentes, a componente paralela ao eixo, e normalmente a gente põe aqui como eixo Z, a componente paralela tem módulo constante. As componentes perpendiculares daí vai ter uma variação e você vai ter um certo giro com a frequência angular, que é justamente essa frequência aqui, tá? Então é um resultado interessante, né, que aparece aqui de um resultado clássico nesse sentido, né? E que remete a algo que se vê, por exemplo, em mecânica quântica em átomo de hidrogênio, tá? Então é um resultado interessante, né?
que é uma aplicação direta de momento angular e momento de polo magnético, conforme a gente viu na aula passada. Beleza? Então, próxima aula a gente vai falar ainda sobre a questão de forças e torques em espiras, né? Para falar sobre força entre duas espiras, dois conjuntos, né? Dois circuitos que são formados por espiras. Tá? Então, próxima aula a gente fala ainda sobre força e depois a gente vai estender o resultado, né, que a gente obteve para um campo homogêneo para um campo não homogêneo para mostrar como é que ficam as coisas nesse caso. Tá? Então, pessoal, se gostou, dá um joinha, né, curte o canal e até a próxima. Obrigado, tchau!